Mateus capítulo 26. Irmãos, eu não sei se você vai dormir direito hoje depois que escutar essa pregação, mas se você está aqui, você é bem-aventurado. Não é? Mas vamos lá, né? Mateus 26, e nós vamos ler os versículos 14 até o 30. Encontraram? Então vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 30, que diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo: Que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes, um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Em algumas versões está escrito: Tu dissestes, né? Eu estou lendo a NVI, então ele já afirma: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tome e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu de beber o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Bendito Deus, nós te damos graças pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua palavra que nos orienta, que nos dirige no caminho que te apraz e te agrada, Senhor. Que nessa noite o Senhor abra o nosso coração, para que possamos receber a tua palavra e sermos por ela fortalecidos e edificados, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Embora essa tradução da NVI diga assim: sim, é você, a palavra não foi desse jeito, né? Jesus, ele falou de maneira indireta, porque se os discípulos tivessem percebido que era Judas o traidor, a ceia tinha terminado em pancadaria. A versão tu dissestes fica melhor. Mas, irmãos, hoje eu queria meditar sobre esse texto, na verdade, não apenas nesse texto, mas em vários outros textos da Bíblia, até porque esse é um assunto complexo, dependendo do ponto de vista que a gente for abordar ele. Mas eu encontrei um caminho aqui para a gente seguir, muito simples.
E eu coloquei um tema para esta pregação, que é Judas, o estereótipo do perdido. Grave o que eu estou falando. Judas, o estereótipo do perdido. O que é um estereótipo? O estereótipo é um modelo, é alguém que um modelo concreto, que pode ser de uma pessoa, de uma roupa. O seu corpo tem o seu estereótipo. Então eu coloquei o tema Judas, o estereótipo do perdido. Todo perdido ele tem alguma coisa parecida com Judas. E eu peço perdão se de repente você se identificar com Judas, mas aí é até bom que de repente a gente busca se converter naquilo que falta, não é? Mas Judas é o estereótipo do perdido. Esse texto ele é bem interessante, porque Jesus vai falar, se você perceber, eu não fui além, porque faz parte de outra ministração, que eu vou dar em outro momento, mas o pecado de Judas é anunciado, como também é anunciado o pecado dos outros apóstolos, dos outros discípulos. E todos eles, assim como a Pedro, que foi dito, olha, Pedro disse, eu não te nego, porque Jesus falou, nessa noite, todos vocês vão se escandalizar em mim. E Pedro diz, ainda que todos neguem o Senhor, eu não nego. E Jesus então diz, hoje, nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Judas, também, irmão, essa foi a ceia das revelações. Pense numa ceia, e mesmo com toda essa tribulação ainda teve hino, teve todo um momento espiritual, né? Porque foi a ceia em que Jesus revelou todas as traições que iam acontecer. Mas dentre elas, a pior de todas é a de Judas. Ele também anuncia a traição de Judas. Veja o que eu estou falando, traição é diferente de escândalo. E vocês vão perceber na fala, ao longo da ministração, que o pecado de Judas foi um dos piores que poderiam acontecer. A traição no contexto judaico, assim como hoje, era considerado um crime hediondo, a traição. O pecado de Judas, ele é muito diferente dos outros apóstolos em sua natureza. Por isso que eu estou falando que Judas é o estereótipo do perdido. Porque nós vamos perceber ao longo da fala que o pecado de Judas, ele foi friamente calculado. Qual é a diferença logo aparente no pecado de Judas? É uma diferença aqui drástica. Por quê? Porque existe diferença. Pedro pecou, Pedro negou Jesus, não negou? Mas Pedro não planejou aquilo. Ele negou no calor das emoções. Irmãos, qualquer pessoa, quem é que aqui não peca? Todo mundo peca. E Pedro aqui pecou no calor das emoções, quando ele se viu na casa do sumo sacerdote, que uma pessoa chega para Pedro e diz assim, você estava lá, quase que simultaneamente, ele disse, eu nem conheço ele, nunca vi na minha vida. Quem de repente não é surpreendido com alguma palavra ofensiva e não dá uma retrucada em cima na mesma hora? Eu não estou dizendo que isso é uma coisa aprovada, mas isso é reprovável também. Nós temos que buscar o equilíbrio do Espírito Santo. O fruto do Espírito é o domínio próprio. Mas só que tem uma coisa muito mais grave. É você maquinar um pecado. Você calcular ele friamente. Nos 10 mandamentos, existe um mandamento que está lá, é muito interessante, porque você não encontra a mentira nos 10 mandamentos. Não tem esse mandamento, não mentirás, embora a gente saiba que a mentira é uma coisa ruim. Porém, você vai encontrar situações na Bíblia de pessoas que mentiram e foram abençoadas por Deus. Como, por exemplo, logo para princípio de conversa, as parteiras. Quando o faraó manda as parteiras matarem as crianças hebreias, elas não matam as crianças porque elas temem a Deus, ficam com medo. E quando o faraó
chama elas para perguntar por que elas não estão matando os bebês, elas inventam uma mentira, não é isso? Elas dizem, é porque as hebreias são espertas. Quando a gente chega lá, elas já deram a luz e já resolveu tudo. Aí já é tarde demais. Aí a Bíblia diz que Deus abençoou as parteiras por causa disso. Você está entendendo, irmão? Por que a Bíblia está dizendo assim, não seja demasiadamente justo? É como que se de repente o médico chega assim, você tem um parente em uma fase terminal de um câncer, por exemplo, e o médico chega assim para você, olha, seu parente está com câncer, mas se você contar para ele, você ama ele, quer viver com ele mais tempo? Quero. Então não fale, porque se as emoções deles forem afetadas, ele vai morrer mais rápido. Então você vai ter que fazer uma omissão, tá certo? Nesse caso é pecado mentir? É lógico que não, amado. Porque você está preservando uma vida. E eu poderia citar mais casos aqui na Bíblia de homens que foram abençoados, mesmo faltando com a verdade. Como por exemplo Abraão, quando foi para o Egito. E os egípcios iriam matá-lo para ficar com a sua esposa. E ele omite uma parte da história, porque ela realmente era sua meia-irmã. A Sara era meia-irmã de Abraão, mas também era esposa. E ele só conta a meia-verdade e esconde a outra verdade para que a sua vida fosse preservada. Aí você percebe uma coisa, irmãos, que dentro do grau de malignidade de uma mentira, está aquela que é maquinada para prejudicar uma pessoa. A isso daí a Bíblia é clara. Nos 10 mandamentos, você abrir a sua Bíblia comigo aí, no livro de Êxodo, capítulo 20, você vai encontrar uma palavra. Em Êxodo, capítulo 20, está escrito assim, um dos mandamentos está escrito aqui, olha, verso 16, não darás falso testemunho contra teu irmão. Isso aqui é pecado mortal. É você se reunir, é você de repente maquinar, juntar um grupo de gente ou sozinho e planejar o mal contra uma pessoa. Isso aí é o estereótipo do perdido, porque Judas fez isso aqui. Ele fez uma reunião secreta com pessoas que queriam tirar a vida de Jesus. Ele vendeu Jesus. Ele se alegrou com a desgraça de Jesus. Ele queria aquilo. Ele desejou aquilo do seu coração. Você está entendendo a diferença entre a natureza do pecado de Judas e o pecado de Pedro? É uma coisa completamente outra. E esse comportamento de Judas demonstra a sua natureza maligna. Tem uma passagem nas Escrituras que também nos faz a gente entender isso aqui de uma maneira clara. É o momento em que o rei Acabe, ele desejou uma vinha que era próximo do seu palácio. Só que a vinha era de um homem chamado Nabote. E Acabe foi na casa de Nabote e quis comprar a sua vinha. Olha, eu te pago a tua vinha pelo preço justo, me vende ela. E Nabote disse, não, essa vinha é herança dos meus pais, eu não posso vender. E o Acabe, ele cometeu um pecado, ele foi para casa e ele ficou doente. Ele se entristeceu. Ele caiu também na transgressão dos 10 mandamentos, que é não cobiçarás a casa do teu próximo. Ele cobiçou. Ele ficou triste, ele ficou doente, ele ficou mal. Mas ele tinha uma esposa que ela era o estereótipo da perdição de uma mulher. Porque ela chegou para ele e disse assim, rapaz, se orienta, você é o rei, você pode o que você quiser. Mas o Acabe, embora ele não fosse completamente um crente aprumado, né, um crente correto, mas de qualquer maneira ele tinha um pouco de Deus na sua vida. Embora ele cometeu um pecado, mas ele não caiu para outro grau, pior ainda da degradação, que seria se apossar do que a outra. Mas a Jezabel, que era neta do rei de Tiro, uma idólatra pagã, que não tinha nada de Deus na sua vida, que era uma completa perdida, o que foi que ela fez?
ela disse: pode deixar que eu resolvo isso. Procurou os anciãos da cidade, contratou testemunhas falsas, deu dinheiro para eles, mandou eles acusar Nabote de blasfêmia contra Deus, que era um pecado hediondo, que era um crime de morte. Levaram Nabote para o julgamento, colocaram as testemunhas falsas diante dele, e Nabote foi executado. Então a vinha passou para o rei Acabe. Ele se levantou feliz e foi herdar a vinha. Quando ele está desfrutando da sua felicidade, chega o profeta Elias. E o profeta Elias então diz que Deus iria trazer um grande mal sobre a vida dele. Deus iria matar ele, iria matar a esposa dele não seria sepultada, os cães iriam comer a sua carne e lamber o seu sangue, não ia sobrar nada dela para ser sepultado. Aí o que o Acabe faz? Bota o joelho no chão e vai orar, se arrepende. E a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal que planejou para a vida de Acabe, e diz: eu não vou cobrar de ti, mas da tua descendência eu vou cobrar. De maneira, irmão, que o meu foco aqui é Jezebel, que ela era o estereótipo, ela maquinou, ela planejou, ela arquitetou o mal, ela arquitetou um falso testemunho, ela contou uma mentira sobre a vida de alguém para prejudicá-lo, para tomar dele aquilo que ele tinha, que era tão pouco. E aqui nós vemos agora Judas. Judas é essa pessoa. Judas é um ser maligno. Ele é o estereótipo do perdido. Qualquer pessoa que planeje um pecado de maneira fria, calculando desse jeito, e principalmente se for um mal contra a vida de alguém, irmãos, só Jesus na causa salvando essa pessoa, porque é uma total perdida. Mas nós aprendemos algumas coisas na vida de Judas. Aí eu vou pegar outros textos também para que a gente entenda uma coisa. Primeiro, Judas passou a seguir Jesus, mas não deixou de seguir as suas ideologias. Judas era um zelote. A palavra Judas significa aquele que louva a Deus, até porque a palavra Judá é louvor a Deus, é louvor, aquele que louva a Deus. Então Judas era um nome muito bonito, irmãos, mas o que Judas fez tornou esse nome um horror. Pelo restante da história queria se seguir após ele. Quem em sã consciência coloca o nome de um filho de Judas? Não tem nem a possibilidade, irmão. Já botaram até Satanás, mas Judas não bota. Eu já contei aqui a história do missionário, né? Não vou repetir de novo não, a piada. Em outro momento eu te conto, que ele botou o irmãozinho novo convertido, botou o nome do filho de Satanás. Mas de Judas ninguém faz nem piada com isso, porque Judas se tornou o horror, o opróbrio. A palavra Judas Iscariotes não é o sobrenome dele. A palavrinha Iscariotes vem de um segmento dentro do movimento chamado Zelotes, que era aqueles que eram uma facção que tinha como princípio resolver as coisas através da luta armada. Todas as pessoas que eram desse segmento de Judas Iscariotes, elas inclusive andavam armadas, porque eles acreditavam que as coisas deveriam ser resolvidas na violência. Ou seja, eles estavam constantemente envolvidos em conflito com os romanos. E existem algumas teorias para Judas ter feito o que fez. A primeira teoria é de que Judas pudesse ser de fato esse zelote, essa pessoa revolucionária, e ele de maneira proposital joga Jesus contra os romanos, porque ele queria ver o confronto entre Jesus e os romanos, coisa que não aconteceu. Por outro lado, existe uma outra linha, que talvez essa seja mais clara dentro das Escrituras,
de que Judas vendeu Jesus simplesmente com interesse financeiro. O que ele queria era dinheiro. Aí você abre a sua Bíblia aí em João, no capítulo 13, e existem alguns textos aí que falam sobre isso. No capítulo 12, versículo 4, diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Aí olha o que João diz: ele não falou isso porque se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pelo dinheiro, pela bolsa do dinheiro, costumava a tirar o que nela era colocado. Veja, irmão, Judas ele já era ladrão declarado. Ele fazia isso constantemente. Nós vamos observar aqui. E Judas, quando ele vai vender Jesus, ele vende Jesus também. E irmãos, era um valor tão insignificante. Fazendo uma comparação com o dinheiro que Judas vendeu Jesus na moeda de hoje, daria $12, que era o preço de um escravo. Judas vendeu Jesus muito barato, mas é porque ele queria o dinheiro. Você já viu ladrão vender alguma coisa cara? Ladrão só vende barato. Ele rouba um objeto teu que vale 5.000, vende por 500, e se o comprador for pinchincheiro, ele ainda vende por 50, que ele não está nem aí. Ele quer se livrar do objeto e pegar o dinheiro. Mas Judas vende de Jesus a troco de nada. Mas ele queria, por isso que tem a hipótese de que ele não estaria interessado no dinheiro. Só que o texto bíblico mostra que ele já tinha o perfil de ladrão. Judas, ele já tinha esse estereótipo. E além disso, a sua ideologia violenta, pode ser também que Judas tenha se decepcionado com Jesus. Assim como o restante dos fariseus não aceitaram Cristo por causa da sua mensagem. O que Jesus pregava, irmão? Perdão, amor. E o que esses grupos armados queriam? Revolução, guerra. Eles queriam conflito. Então Judas passou a seguir Jesus, mas não deixou as suas ideologias. Irmãos, nós encontramos pessoas assim na igreja. Pessoas que seguem a Jesus, mas eles seguem com metade do seu coração, a outra metade está lá no mundo. A outra metade ainda está ligado com as suas coisas velhas. É o estereótipo do perdido, ele não se entrega a Jesus 100%. Uma parte está em Jesus, a outra está com vontade de estar para boate. Uma parte está com Jesus, a outra quer ir tomar vinho, quer ir tomar cerveja, quer ir tomar cachaça. Ele nunca está 100% com Deus. Ele é dividido. Uma parte está aqui, outra parte está doidinho lá pela FAP. Ele chega aí no rodeio para ficar mais tarde lá e ficar no show e dizer: não, eu tinha um motivo justo para estar lá. É a pessoa que segue Jesus, mas a sua ideologia não abandonou ainda. E Judas era assim, era essa pessoa que era o zelote, era aquele pessoal da resistência armada, que entregou a sua vida a Jesus. Ele pensou que seguia Jesus, porque muitas das vezes, irmão, a pessoa vai seguir Jesus, e ele quer moldar Jesus à sua ideologia. Judas queria que Jesus fosse do jeito que ele era, mas como ele não conseguiu moldar Jesus, ele se decepciona com Jesus. E às vezes pessoas são assim, elas seguem a Jesus, mas de repente está aqui o pastor: meu filho, ó, não dá certo você ser desse jeito, não é? Olha, meu filho, isso aqui que você está fazendo não é bom. Olha, minha irmã, esse jeito aqui que você está se comportando não é bom. Sabe de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja, não. Eu não vou ser escravo. Eu não vou ser escravo nem capaz de pastor nenhum, não. Eu vou viver a minha vida. É mais ou menos assim, irmãos. Aí a pessoa sai de uma igreja, vai para outra, não fica em canto nenhum, porque em todo lugar que ele chegar e tiver alguma coisa que o desagrade, ele vai entrar em conflito e vai querer pular para outro lugar.
Então Judas, essa pessoa, é o estereótipo do perdido. Ele está seguindo Jesus, mas ele não abre mão daquilo que ele acredita, dos seus ideais. Irmãos, o apóstolo Paulo, o que ele diz em Romanos? Ele, em Romanos capítulo 12, ele diz assim a partir do versículo 1: portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a pessoa entrega a sua vida a Jesus, mas não abre mão das suas ideologias. Mas uma segunda coisa que a gente aprende aqui ainda, é que Judas passou a seguir Jesus, mas ele não foi seguido por uma transformação moral. Presta atenção, irmãos, que Judas, embora estivesse seguindo Jesus, Judas era ladrão, mentiroso, dissimulado, mas ele estava seguindo Jesus. Judas roubava o dinheiro que se colocava na bolsa. João diz que ele era ladrão e roubava o dinheiro que estava colocando na bolsa, mas ele era crente. É porque Judas passou a seguir Jesus, mas Judas não tinha transformação moral. Irmãos, eu não sei como é o estereótipo do salvo. Eu não sei para quem. Eu não sei quem vai para o céu, mas eu sei quem não vai. Eu não sei quem vai para o céu, mas eu sei quem não vai. Porque a Bíblia me diz quem não vai. Eu não sei em que nível de comunhão, até porque, além da gente ter todo aquele, ainda que eu seja 100% ético, ainda que eu busque essa perfeição, eu não sei se a pessoa está salva, só Deus sabe, mas eu sei quem não vai. E eu mostro a você quem é que não vai. Abra sua Bíblia aí, por exemplo, para eu mostrar a você quem é que não vai, em Romanos capítulo 1. Eu vou te dar uma relação de quem não vai, para que você veja só uma coisa aqui. E não sou eu que digo que não vai, quem disse que não vai é o apóstolo Paulo. Por exemplo, Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia aí lá e veja o que está escrito aí. Olha o que o apóstolo Paulo diz a partir do versículo de número 28. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma dissolução mental reprovável, para praticarem o que não deve. Tornaram-se cheios de toda injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, de homicídio, rivalidades, enganos, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de males, inventam maneiras de praticar o mal, desobedientes aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor para a família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, e de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Ou seja, quando ele está dizendo que merece a morte, é porque não tem direito à vida. E aqui, nessa relação, ainda está os homossexuais, lésbicas, está tudo aqui. Ninguém vai entrar no céu. E nas outras escalas, Paulo fala isso claramente. Abra a sua Bíblia aí ainda. Eu vou lhe mostrar. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. 1 Coríntios capítulo 6. Verso 9, olha o que está escrito: vocês não sabem,
Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui, irmãos, que essa daqui ela tira muitas das vezes a essência da... Ela é muito... Quiseram facilitar demais, aí complicaram, que o texto ele é mais... Gálatas, melhor, 1 Coríntios, né? Eu falei, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Olha o que está escrito. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. O que é o impuro? A palavra impuro aqui é pornos. É qualquer pessoa que vive numa relação fora do casamento, irmão. Vamos mais. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomita. O que é um sodomita? Um sodomita é um cara que tem jeito de homem, mas vocês sabem, né, o resto. Igual aqueles lá de Sodoma e Gomorra, tá certo? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubador herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, é o texto que fala que ou acontece uma transformação moral, ou então você pode tirar o cavalo da chuva, que não existe salvação. Um estereótipo desse, o texto está dizendo que não vai herdar o reino dos céus, não tem como. Mas eu ainda vou mais além um pouquinho. Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e leia comigo o versículo, Gálatas 5, a partir do versículo 19. Olha o que está escrito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Todas essas três primeiras palavras estão ligadas a pecados sexuais: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice. Irmão, bêbado não entra no céu. Em todas as relações está dizendo que bêbado vai ficar de fora, tá certo? Bebedice, glotonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então não adianta ficar com a Bíblia debaixo do braço dizendo que é crente, se não tem transformação moral, irmão. Porque isso não vai ajudar a vida de ninguém. Porque Judas, eu estou só começando, irmão, você não sabe nem o que Judas já fez. Talvez nenhum de nós já fez o que Judas fez na esfera espiritual, e mesmo assim ele foi para o inferno. Daqui a pouco eu chego lá. Então preste a sua atenção aqui, que Judas não tinha uma transformação moral, irmãos. Mas abra a sua Bíblia comigo ainda, grave essas relações aí, irmãos. Abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 21. E vamos ver mais. Apocalipse, capítulo 21. Olha o que está escrito aqui. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número... Ele ainda dá outra relação aqui. Apocalipse 21, versículo... Só não sei se eu vou achar agora. 8, né? Pronto. Os homens aí estão afiados que eu... Outro dia eu preguei sobre isso aqui. Ah, está aqui, verso 8. Olha. Quanto, porém, aos covardes, ou seja, covarde, irmão. Covarde é o que Judas fez. Covarde. Traiu Jesus pelas costas. A pessoa de coragem não conspira contra o seu irmão pelas costas. Ele chama ele para conversar pacificamente, cara a cara. Mas Judas era covarde. Olha, vamos continuar. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis. E o que é um abominável? Na sua Bíblia talvez tenha cães, irmãos. Na Bíblia de alguém tem cães? Não. Cão vai ser mais na frente. O que é um abominável?
É só você Levítico, lendo Levítico, capítulo 18, ele vai falar das relações abomináveis. O que é uma pessoa abominável? É uma pessoa que pratica, primeiro, o sexo entre família, que se chama de incesto. É aquilo que colocaram lá naquela exposição do Santander, aquela exposição do inferno que colocaram lá, dizendo que era arte. Incesto. Lá em Levítico 18 também está dizendo que há uma relação abominável, o bestianismo, que é o sexo entre pessoas e animais, está dizendo lá também. Outra coisa, relação de homem com homem, mulher com mulher, também é uma relação abominável, está escrito lá. Toda relação com parentes, que seja entre pai e filhos, ou sobrinhos e tios, são relações abomináveis. Apenas de primos em diante não são relações abomináveis. Mas se um tio pratica casa com a sobrinha, é uma relação abominável. Meu irmão também vai ser considerado uma relação abominável. A pedofilia, isso aqui é abominável mesmo. Então, todas essas coisas, irmãos, são relações abomináveis. E isso não se espera de um crente um comportamento desse de jeito nenhum. Está entendendo? Aí olha o que ele vai dizer aqui. Vamos continuar. Eu não terminei. Os assassinos, os impuros. Impuros aqui é de novo a palavra porno. Está envolvido em toda a prática de pornografia. Os feiticeiros, os idólatras. E a todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago de fogo que arde como enxofre, a saber, a segunda morte. Então veja, irmão. Judas, embora ele tenha seguido Jesus, ele ficou carente de uma transformação moral, e a Bíblia é clara nessas relações que eu estou dizendo, que sem transformação moral, não tem como se confirmar salvação na vida de alguém. Eu não estou dizendo que salvação é por obras, mas eu estou dizendo que a salvação de Cristo, ela transforma a vida do indivíduo. A última lista, só para a gente terminar, está bem pertinho. Apocalipse 22, ele ainda diz o seguinte, em Apocalipse 22, 15, ficarão de fora os cães. Quem são os cães, irmãos? Os cães é um adjetivo aqui relacionado aos abomináveis. Porque fazer o que os abomináveis fazem, ele está comparando aqui com um cão, que ainda é uma ofensa ao cão, viu, irmão? Ainda é uma ofensa. Isso aqui é um desmérito no cachorro. Porque tem cão e gato e outros bichos que estão pensando melhor do que os seres humanos ultimamente. Mas é um termo voltado para isso. Aos feiticeiros, aos impuros, aos assassinos, idólatras e todo aquele que ama a mentira. Ele está dizendo que não vai entrar no céu. Vai ficar de fora. Irmãos, Judas. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu estou mostrando essas relações? Porque Judas seguiu Jesus, mas ele não foi seguido de uma transformação moral, porque Judas era dissimulado, mentiroso, ladrão. Ele se encaixa em vários aspectos aqui. Mas tem uma coisa que é muito grave. Abra a sua Bíblia comigo em Marcos 6, 7 e 12, porque você precisa ler para acreditar. Marcos 6, 7 a 12. Em Marcos 6, 7 a 12 está escrito assim: chamando os 12, deixa eu abrir nessa Bíblia aqui, que é melhor. Marcos capítulo 6, versículo 7 a 12 está escrito assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Chamou quantos irmãos? 12. Judas estava nesse meio, viu? Vamos lá.
ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirar do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saíres dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra a cidade. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleos. Irmãos, Judas, apesar de ser ladrão, mentiroso, dissimulado, ele curou e expulsou demônio. E agora? Judas, apesar de ser ladrão, mentiroso, dissimulado, filho da perdição, o estereótipo do perdido, ele curou enfermo e expulsou demônio. E vejam que quando a gente lê o texto diz que Jesus, de certa maneira, já sabia. Mas Judas está lá nesse meio. Irmão, Judas foi usado por Deus, mas não se deixou ser transformado por Ele. Entende, irmão? Deus usa até jumento. Então, quando você vê alguém curando enfermo, expulsando demônio, não fique tendo a pessoa em grande escala não, irmão. Porque até um jumento Deus usa para fazer isso se Ele quiser. Agora, salvação, irmão, ela não acontece sem a transformação do caráter. Ele pode expulsar demônio, curar enfermo, flutuar, fazer descer fogo do céu, mas se ele não tem o seu caráter transformado, ele é um perdido. Eu falei para vocês, eu não sei quem vai entrar no céu, mas quem não vai eu sei, porque a Bíblia me diz quem não vai. O mentiroso, ladrão dissimulado não vai, a não ser que ele se converta e abandone as suas práticas. Mas aqui você deve estar no parafuso. Eu disse a vocês que eu não sei se você ia dormir direito depois que você ouvisse o que eu ia falar. Mas aqui está Judas, um homem que foi pregar, que expulsou demônios, que curou pessoas, que voltou regozijado junto com os outros, mas que era um perdido. E agora, irmãos? E agora, José? Irmão, mas isso é claro na Bíblia, é só a gente que tem dificuldade. A gente vê um cara lá em cima do monte, safado, pilantra, que engana o povo, mas ele está tendo revelamento, a torta e a direita, e os irmãos vai tudo, ele não tem um pingo de testemunho, você não sabe de onde ele veio, não conhece o procedimento dele, não sabe como é a vida dele, mas está lá e bota a mão aqui, para Deus me abençoar. Não, irmão, não é assim. Não é assim. Você precisa saber quem é que está colocando a mão sobre a sua cabeça. Quando alguém chegava, a Bíblia diz lá, a história, a gente sabe pela história que na igreja de Éfeso, se alguém chega, porque ele diz lá, conheço o teu procedimento, que não suporta os falsos obreiros. Sabe o que a igreja de Éfeso fazia quando alguém chegava lá dizendo que era pastor? Deixava ele 2 anos no banco, para ver o testemunho dele, como ele iria se comportar durante os 2 anos, para poder dar oportunidade dele para fazer sequer uma oração. Aí a gente chega diante de uma pessoa que a gente nunca viu, que não sabe de onde veio, e muitas das vezes já quer que a pessoa se arrepiou, falou em línguas, a gente já acha que é cheio de Deus. Bota a mão aqui e ore por mim. Cuidado, irmão. Você pode estar com Judas e não sabe. E Jesus falou sobre isso. Abre a sua Bíblia aí, irmão. Mateus capítulo 7. Olha o que está escrito em Mateus 7, verso 22. Olha o que Jesus diz aí. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos milagres. Olha o que Jesus diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade aqui é anomia, é licencioso, é sem lei. É aquele que viveu ao seu próprio modo. Mas pastor, se ele viveu a seu próprio modo, como é que ele fez esses milagres? Igual Judas, irmão, não sei.
Vai resolver isso com Deus. Eu só sei que é assim, vou fazer igual o Chicó agora, né? Só sei que é assim, irmão. Está escrito nas Escrituras. Ou seja, o que respalda uma pessoa não é o seu tom de voz, não é a sua eloquência, não é simplesmente a sua oração, não é ele botar a mão a alguém e dizer que houve um milagre, não, irmão. Como é que está a vida dele no SPC e no Serasa? Como é que está a vida dele com a sua família? Como que está o seu testemunho diante da sociedade? Como é o seu comportamento lá com a família, no trabalho, na escola? Isso é o que respalda crente, irmãos. Tem gente que é o santo na igreja e o Satanás no outro lugar. Ninguém conhece. Num lugar ele é o santo, no outro é o Satanás. Ele muda, ninguém sabe o que é, irmãos. Mas não adianta, irmão, dos olhos de Deus ninguém se esconde. Deus estava vendo Judas em todos esses momentos. Ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo, irmãos. E aqui é o meu próximo ponto. Judas deliberadamente traiu Jesus, mesmo quando este revelou que, como Deus soberano, já sabia de tudo. Irmãos, esse momento era o momento de Judas se arrepender. Olha só a situação que Judas passa. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, verso 19, e olha esse momento. Eu tinha me convertido nessa hora, irmão, na hora. Judas 13, ou melhor, João 13, não tem Judas nem 13, né, irmão? Olha aí, vamos ver um pouquinho, olha o que Jesus diz. Jesus está junto aqui com Judas, ele vai anunciar o traidor, e ele vai deixar bem claro para Judas que ele já sabe o plano todo, ele sabe de tudo que vai acontecer. E no versículo 19, ele vai falar dessa traição. Vamos ler a partir do 18. Não falam que ele está falando que ele estava lavando os pés, que no mar já estava limpo. Aí ele vai dizer, não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Irmãos, Jesus está tendo essa conversa com Judas, no meio dos discípulos. Ele está dizendo, ele está anunciando o traidor. E ele diz, aquele que mete comigo a mão no prato, esse é o que me trai. No versículo 21, leia comigo aí também o versículo 21. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E você vai perceber aqui, mais embaixo, vamos continuar lendo. Olha o que diz aqui, no versículo de número 26. Vamos ler do 25. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Está perguntando quem é o traidor. Verso 26, Jesus respondeu, é aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão molhado e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente Satanás entrou nele. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz depressa. Irmãos, antes da traição, Jesus disse tudo o que ia acontecer. Olha, um de vocês vão me trair, o filho do homem vai ser traído, mas ai daquele por quem vai. Ele pega, por que os discípulos não desconfiam? Porque o bocado molhado era a parte da refeição que era dado para o convidado de honra.
Para a pessoa mais digna da mesa era dado esse bocado molhado. E Jesus deu esse bocado molhado para Judas. Irmãos, se fosse eu ou você, queria matar Judas. E Jesus está honrando Judas. Dá a melhor refeição para Judas. Olha o que eu estou dizendo. Judas deliberadamente traiu Jesus, mesmo quando este revelou que, como Deus soberano, já sabia de tudo. Você está entendendo? A traição de Judas, irmãos, ela não foi uma coisa inocente. Judas, ele deliberadamente decidiu trair Jesus. Irmãos, um crente salvo, ele pode até cometer os erros, mas quando ele é chamado para uma conversa, muitas vezes ele se quebranta, ele reconhece, mas Judas não. Está Jesus falando tudo, dizendo na cara dele, e ele mesmo assim rejeita o que Jesus está dizendo. Aí eu vou para o meu último ponto, que Judas foi usado por Satanás, após rejeitar Jesus. E ele foi usado como um peão, na maior conspiração da história, que foi a traição de Jesus. Veja, irmão, no momento em que ele deliberadamente rejeitou Jesus, Satanás toma conta da cabeça dele. E ele vai vender Jesus. A maior traição da história não foi a do César Augusto, né? Que ele olhou para o seu sobrinho e disse: até tu, Brutus, né? No meio da conspiração, em que vários amigos dele, gente de confiança, o matou, estava o sobrinho dele, e quando ele vê o sobrinho dele apunhalando ele, ele olha e diz: até tu, Brutus. E isso ficou, né, eternizado na história. Quando alguém é traído, olha para o outro e diz assim, até hoje, né? Até tu, Brutus. Mas aqui está Judas, irmão, traindo Jesus deliberadamente. Mesmo depois de ter visto Jesus caminhando sobre as águas, multiplicando pão e peixe, ressuscitando Lázaro depois de 4 dias, o homem viu todos os milagres sendo realizados. Jesus disse: olha, eu estou sabendo de tudo que tu vai fazer, Judas. Ele cantou todos os passos de Judas antes, mas Judas estava tão cheio de si mesmo, que ele não quis ouvir o Senhor Jesus. Ele estava deliberado no seu propósito maligno. Quantas vezes, irmão, você não já chegou para uma pessoa e falou de Jesus para ela, tentou mostrar a verdade, e ele parece que tem um coração de pedra, não escuta, parece que é como se você estivesse dando pérolas a porcos, é como se você estivesse dando uma coisa santa, pura e preciosa para uma pessoa que é como um cão bruto, que não tem palavra, que não sabe apreciar o valor daquela comida. Assim era Judas, era o estereótipo do perdido. Ele rejeita Jesus deliberadamente, ele conhece a verdade, mas ele não quer a verdade, porque ele acredita mais em si mesmo do que em Deus. Irmãos, eu louvo a Deus, porque não tem nenhum Judas aqui. Eu penso que não, mas olhe bem, lembre bem do que eu estou falando aqui para você. Qualquer pessoa, qual é o primeiro sinal de que você ainda está vivo, de que você é um crente? Não é que você não peca, é porque quando você peca, a sua consciência dói. E quando você é chamado a atenção, você escuta. Agora, se eu faço como Judas, escuto na frente só para agradar, meu coração fecha e vou conspirar por trás, aí isso daí, irmãos, é muito grave. Esse é o estereótipo do perdido, é aquele que friamente calcula os seus pecados contra Deus. O fim de Judas foi triste, porque ele foi usado pelo diabo. E depois que o diabo se serviu dele para os seus propósitos, Judas foi largado, quem sabe numa melancolia, na depressão mais profunda, que o levou ao enforcamento.
ele se matou. Ele não viu Jesus fazer o que ele esperava que fizesse, que era confrontar os romanos, que era partir para a briga. Jesus foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não se defendeu. Judas, embora perdido, ele serviu para os propósitos de Deus. Mas os propósitos de Deus não abençoaram a vida de Judas. Ele era o filho da perdição. Ele morreu. Judas é o tipo de seguidor de Jesus que você deve ler bem a vida dele, estudar bem o comportamento dele, para nunca querer ser como ele. Tem que tentar ser o inverso do que Judas foi. Porque qualquer pessoa parecida com Judas, irmãos, lembre-se sempre disso. Abra mão das suas ideologias passadas. Aprenda com Jesus Cristo. Aprenda os valores que Ele ensinou, a sua filosofia de vida, aquilo que Ele ensina que é para o cristão viver. Judas seguiu Jesus, mas não foi seguido de uma transformação. Não existe salvação sem transformação de vidas, irmão. Paulo disse: alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Judas foi usado por Deus, mas não se deixou ser transformado por Ele. Tudo que Deus planejou, Ele usou Judas assim como usou a jumenta de Balaão. E como a jumenta de Balaão não teve salvação, Judas também não. Judas deliberadamente traiu Jesus, irmão. Mesmo ele ouvindo a verdade dos próprios lábios de Jesus, ele rejeitou o que Jesus estava dizendo. Judas não pode dizer que não teve a oportunidade, quem sabe, para voltar atrás do que ia fazer. Talvez você possa pensar: mas pastor, ele não era o filho da perdição? Sim, mas onde é que está escrito na Bíblia que o nome do filho da perdição era Judas? Não tem. Só está dizendo que ele seria traído, mas não tem dizendo quem era. Se era Judas, se era Antônio, se era outra pessoa, não tem. Mas Judas se enquadrou aqui. Judas foi usado por Satanás, após rejeitar Jesus, como um peão na maior conspiração da história. Eu quero encerrar dizendo assim: assim como Judas, muitas pessoas têm desprezado e rejeitado Jesus e sua palavra. E assim como Judas, muitas vidas têm sido usadas e logo após destruídas pelo diabo. Porque a Bíblia diz que essa é a função dele. Ele é assassino. O texto bíblico diz que ele é assassino e ele é pai da mentira. Ele inventa uma mentira e coloca na cabeça das pessoas para que elas acreditem que aquilo é verdade. Paulo, ensinando aos Coríntios, ele disse que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A pessoa está vivendo numa ilusão, numa mentira, e acredita que aquilo é verdade. Leia a Bíblia, ouça a palavra de Deus, e deixe ser transformado por ela. Feche os seus olhos. Bendito Deus, nós oramos nessa noite, crendo que o Senhor é poderoso. Ó Deus eterno, nos guarde, Senhor, para que nós jamais andemos nos passos de Judas.
Ó Deus querido, que nós não caiamos nesse tipo de pecado frio, maligno, calculado, mas que o Senhor nos dê a graça de tentar te servir, Senhor, e no impulso da natureza humana que ainda temos, chegarmos a pecar, que o Senhor nos dê a sensibilidade de reconhecermos e nos arrependermos, Senhor. Ó Deus eterno, porque Deus eterno, o crente não está fora da possibilidade de pecar, mas está fora da possibilidade de viver no pecado, de conservar um sentimento maligno durante anos e anos no seu coração. Ó Deus eterno, de planejar o mal contra a vida do outro, Senhor. Ó Deus eterno, que nós possamos de fato, Senhor, ser essas vidas transformadas. É melhor chorar o choro de amargura que Pedro chorou, do que chorar o choro da desilusão e da perdição de Judas. Ó Senhor amado, nos ajuda, nos sustenta, Senhor. Nos sustenta, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ver a Tua transformação na nossa vida dia após dia, Senhor, porque para isso nós somos salvos, Senhor. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vir,